Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para falar da Reforma Protestante. Reforma que começa no início do século XVI com Martinho Lutero. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos ver o que foi essa transformação na religiosidade do mundo, né? Acabava-se a Idade Média, surge uma nova classe, a burguesia, aquele mundo feudal acaba, os estados modernos estão se constituindo, o renascimento está acontecendo nas artes. E a situação da igreja? A igreja está meio perdida nesse mundo, né? A igreja condena o lucro, os juros, então a burguesia não vê a igreja com bons olhos. Os reis, muitos querem tirar o poder da igreja de influência. E aí a situação vai ficando difícil, porque surge a imprensa, o renascimento, novas ideias, antropocentrismo. Na Alemanha, um monge agostiniano, professor de teologia, dava aula de religião para os próprios padres, chamado Lutero. Ele vai a Roma, ele fica horrorizado com o que ele vê na cidade. Voltando para a Alemanha, né, na Germânia, Lutero propõe reformar a igreja. O que é reformar? Reconstruir a igreja. Mas o Papa Leão X estava consumido pelo processo. Como é que estava a igreja? Gente, a igreja precisava de dinheiro. Então ela vendia relíquias sagradas, pedaço da cruz de Jesus, pedaço da roupa que foi de Jesus. Tinha uma igreja que tinha uma gota de leite de Maria, ficava prensado. Tinha igrejas que tinham os cravos de Jesus, foi só 3, dava para você ter uma casa na Europa. Então nós tínhamos relíquias de santo que a igreja vendia, né? A igreja além vendia cargos dentro da igreja de bispo para os filhos dos poderosos, né? Então a situação estava muito estranha dentro do clero, mas tudo que é ruim pode ficar pior. O que o Papa faz? Ele começa a vender indulgência. O que é indulgência? Carta de perdão. Então você comprava a carta, você era perdoado e ia para o céu. O Lutero fica contra isso e na catedral da igreja, na cidade dele, Wittenberg, ele prega suas 95 teses criticando a igreja. Lutero é chamado devido a isso, a igreja pede para ele retirar o que ele falou, ele não. Em 1520, Lutero tem o pior que poderia acontecer para a pessoa. Ele é excomungado, ele é expulso da igreja. O Lutero, o que ele faz? Protegido pelo Duque da Saxônia, ele traduz a Bíblia para o alemão e cria a nova igreja, a igreja luterana. O que divide dentro da Alemanha pessoas que ficam a favor de Lutero e contra. Em 1529, os príncipes a favor de Lutero protestam contra a Roma, e eles passam a chamar de protestantes a partir desse ano. E o que pregava Lutero? Uma nova, já que a igreja não quis reformar, ele cria uma nova igreja. Qual que era o dogma? Livre interpretação da Bíblia. Qualquer pessoa poderia ler a Bíblia. Mas a Bíblia só era escrita em latim. Então o Lutero traduz para o alemão e diz que a Bíblia deve ser lida sempre na língua de cada povo. O Lutero usa só 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. A igreja são 7. O Lutero acaba com o celibato. O pastor pode casar. E o Lutero diz não ao Papa, aos santos católicos e às tradições da igreja. Para Lutero, a Bíblia é a única fonte de fé e somente a fé em Deus e na Bíblia salva. Em 1555, após vários conflitos, mortes, é feita a paz de Augsburgo. O imperador Carlos V autoriza que cada um pode seguir a religião que quiser. Nascia então oficialmente assim, libertado. Os luteranos agora podiam rezar sua fé oficialmente.
Nesse meio tempo, na Suíça, um francês, Jean Calvino, faz a sua reforma. Calvino pega os dogmas de Lutero e introduz algumas coisas. Ele é mais radical que Lutero. Para o Calvino, somente os eleitos vencem na vida, os eleitos de Deus. Então você tem que ser um predestinado a vencer na vida. Quem é eleito e predestinado no mundo capitalista? Quem ganha dinheiro. Então a burguesia adota o calvinismo. Aí o Calvino une o dinheiro com a igreja, né? Deus ajuda quem é cedo madruga, trabalhe que Deus te ajuda. Então, e o Calvino proíbe o álcool, os jogos de azar aos seus fiéis e festas profanas. Ele defende a vida em família e todo mundo fazer uma poupança, se autoajudar. Então, o calvinismo se ajustou com o capitalismo. O terceiro reformador, o rei da Inglaterra, Henrique VIII. Henrique VIII foi obrigado a casar com Catarina de Aragão, que era noiva do seu irmão. O irmão morreu, teve que casar. Aqueles acordos, não virava guerra, não podia devolver. Para piorar a situação, ele teve uma filha com ela. E ele queria um filho. E aí ele começou a namorar uma moça da corte, Ana Bolena. Como que ele queria casar com a inglesa? Ele pede para o Papa anular o casamento. O Papa responde que Deus uniu o homem, não separa. O Henrique VIII separa sim. Em 1534, ele fez o ato de supremacia. Ele criou a igreja anglicana na Inglaterra. Quem é o chefe da igreja anglicana? O rei, ele mesmo. Ele mesmo anulou o casamento dele e depois casou. Casou mais 5 vezes, por exemplo. 5. Casou uma casa mais 5. Bom, isso é outro assunto. Gente, então criava-se a terceira igreja na Inglaterra. Ou seja, primeiro a luterana, onde a Alemanha, depois a Suíça, onde a calvinista, a terceira agora a anglicana. A anglicana mistura elementos protestantes e católicos. A igreja anglicana é mantido o padre, mas o padre pode casar, por exemplo. Então ela mistura um pouco os dois dogmas. E depois da criação da igreja protestante, ela foi só crescendo, né? E hoje, no Brasil, em tempo, os protestantes são chamados de evangélicos. Tchau, obrigado!